Bom dia, meu amigo, minha amiga do seu RC Roda de Conversa. Estamos começando, nosso programa hoje bastante desfalcado, nosso programa da semana e perspectiva, né? Aos sábados nós fazemos esse programa aqui no seu RC Roda de Conversa. E nós temos sempre uma roda de conversa de alguns membros, de algumas participantes do seu RC Roda de Conversa, né? Vator Rodrigues, Conceição Brito, Tagino, né? Pedro Osmar, entre outros. Hoje a gente tem um desfalque por vários motivos. A Conceição está dentro do avião, o Vator está em Areia, se preparando para nos encontrarmos amanhã em Monteiro e realizarmos lá uma cobertura do evento em defesa da transposição das águas do São Francisco, para que chegue a Paraíba, né? Foi brutalmente, criminosamente paralisado as águas, correnteza das águas para a cidade de Monteiro, que chegaria na Paraíba, né? Por esse governo nefasto, o governo Bolsonaro. Mas vamos começar o dia, esse programa, com os destaques dessa semana, aliás, os destaques do dia, né? De ontem para cá aconteceram, quer dizer, aliás, a semana é um turbilhão de acontecimentos, né? Nós vamos fazer hoje aqui um programa solo, né? Uma pessoa só e não é essa a prática, a sequência do nosso programa, mas para não passar em branco a gente está realizando. Então, semana foi carregada. Se tivesse os 4 aqui, os 5, seria realmente uma semana de muito debate, de muita conversa, nem se a gente conseguiria fazer em 1 hora e 20, como a gente costuma fazer, né? Mas vamos fazer hoje mais sintético e vamos começar de ontem para hoje, o que aconteceu, né? A Veja achou o Queiroz, quer dizer, a Polícia Federal não consegue achar o Queiroz, né? Todos os sistemas de segurança, de inteligência do Brasil não conseguiam achar o Queiroz. A Veja achou o Queiroz, né? Tranquilamente, tomando um café, fazendo tratamento no hospital, acho que é um hospital importante lá, agora estou esquecido o nome dele, lá de São Paulo, né? Então foi achado em São Paulo. Também saiu uma pesquisa onde aponta novamente, né? Aponta novamente o melhor presidente do Brasil, que é o Lula, né? Pesquisa nova que saiu justamente, me parece, foi pela Vox Populi, vou até examinar aqui quem é daqui a pouquinho eu falo sobre isso, né? E, novamente, né? Dallagnol ironizando a morte dos familiares de Lula, ele justificando, agora ele justificando. São conversas que só teria na mesa de acar com a família, diz Dallagnol, sobre ironizar a morte dos familiares de Lula. Quer dizer, como se você, numa residência, numa casa, não pudesse estar ironizando a morte de alguma pessoa, de algum familiar, de um ente querido de alguém, né? Quer dizer, ele está tentando justificar a barbárie, o criminoso que ele é, né? Novamente, Bolsonaro confirma a intervenção da polícia do PF, por isso que não acha o Queiroz. Não tem como achar o Queiroz desse jeito, né? Então, quando algum delegado ensaia em dar uma informação sobre o Queiroz, ele é demitido. Há uma intervenção na Polícia Federal e Bolsonaro confirma a intervenção política na PF, demite o superintendente do Rio de Janeiro, justamente do Rio de Janeiro, né? Onde estão milicianos, né? Que tem toda a ligação, como a sociedade, como o Brasil, o mundo já está vendo, tem todas as ligações com o próprio Bolsonaro e toda a sua família. Já tem gente pedindo prisão perpétua para Moro, porque destruiu milhões de empregos, nós estamos já beirando os 14 e tem uma história de um pibinho aí que eles estão 0,4% de crescimento no trimestre, fazendo uma grande comemoração sobre isso. Um assessor do líder do PSL na Câmara é preso em operação, né?
Nós estamos replicando, na verdade, e devemos fazer o registro, as matérias e as reportagens do 1247, né? Todo uma semana onde nós temos assim um catatal. Nós vamos daqui a pouquinho nos prender a poucos comentários em relação a poucas matérias, priorizar alguns acontecimentos, né? Alguns acontecimentos que aconteceram, né? Nós temos aí no dia 30, os principais foram esses. Vamos ver aqui no dia 29, né? O delator da Lava Jato disse que lavou dinheiro para o grupo Silvio Santos. Quer dizer, aparecendo podridões e podridões. Isso, a gente só pode registrar isso para mostrar, né, o quanto é falacioso essa onda de que a esquerda seria corrupta, né? E eles, com essa operação tendenciosa, né, partidária do sistema financeiro internacional, dos órgãos de inteligência dos Estados Unidos, tentam impregnar nas esquerdas, né? Estão fazendo tipo de acusação. Meira Leitão agora diz que Macri errou completamente. Meira Leitão, coitado, é uma economista totalmente vendida, sem nenhuma credibilidade mais. Eu acredito que já não tem tanta quase credibilidade, né? Porque ela fica aderindo justamente a análises econômicas que levam fatalmente à bancarrota, né? Como está acontecendo agora na Argentina, né? A Argentina está dando um calote, fazendo uma renegociação das dívidas para poder decretou uma moratória, né? Depois de ver que vai ser derrotado nas urnas, ele tenta justamente estabelecer um arroxo maior ainda lá na Argentina. Tem todos os processos da Lava Jato que estão em discussão, porque estão todos, na nossa opinião, nulos. Todos eles, porque os procedimentos foram, quando não foi tão grave quanto foram os de Lula, porque ali houve manipulação, forjaram todo tipo de provas que não existiam, forjaram depoimentos, forçaram delações, fizeram todo tipo de coisa para, no fim, incriminar o Lula sem prova nenhuma. Aquilo foi só para encobertar, para dizer que tem prova, mas não tem absolutamente nada. Esse processo do Lula está dessa forma. Mas os outros processos da Lava Jato, praticamente todos estão fraudulentos. Porque às vezes tem isso, às vezes tem outros tipos de procedimentos, como, por exemplo, forçar, né, o réu a fazer a defesa igual com o autor. Então, isso não existe, é inverso. O réu tem sempre, né, o benefício da dúvida, da inocência, pressupõe que você dê sempre uma chance, né, para o réu, nas finalizações, tentar provar a sua inocência. Então, isso eles passaram por cima, como quem sabe, passa por cima de cachorro morto no meio da rua, né? Esses criminosos, que nem cachorro morto, muitas vezes, se a gente puder, a gente tem que parar e, se for humano mesmo, tem que tirar, entendeu? Mas os desumanos passam por cima de gente, né? Passam por cima, matam gente como eles estão fazendo. Então tem uma série a semana também foi permeada, né, da questão do Amazônia, e ficando, né, estabelecido justamente o processo da Amazônia, um processo já de 6 meses. Okay? O que está acontecendo foi o quê? O Bolsonaro cortou verbas do IBAMA, desativou, praticamente jogou aos frangalhos a estrutura do IBAMA, né? Também desativou reduziu todas as ações da Polícia Federal e tudo mais na Floresta Amazônica, na região da Amazônia. Então, deixou,
né? Não acionou nenhum tipo de represária às conversas que foram fragadas dos ruralistas, dos pecuaristas, dos latifundiários, na verdade, dos que querem terra, ou estão no fundiário, ou estão na ganância de terem cada vez mais terras na região amazônica, né? Não reprimiu nada e aí o fogo está comendo a nossa floresta. Essa que é a verdade, né? Então isso é o destaque, continua sendo o destaque e, né, nós vamos justamente nesse dia de hoje, dia 31/8/2019, né, fazendo esse balanço da semana. Você está conosco aqui no seu RC Roda de Conversa. Meu nome é Vladimir Dantas, né? Eu junto com os outros companheiros do RC fazemos esse programa aos sábados. Você que está chegando agora, que não conhecia, né, essa experiência, essa militância, né, porque aqui nós estamos fazendo uma roda de opiniões militante de esquerda, né? Claro que com a participação dos progressistas, né? Progressistas sempre é aceito numa frente, né? Deve ser aceito numa frente, para ver se ele se arrepende de ser progressista e passa realmente a ser consequentemente de esquerda, né? Socialista, para justamente levar a sociedade a tempos melhores. Hoje eu estou aqui inspirado aqui por Fidel Castro e Gregório Bezerra. Está com os livros aqui, né? O Gregório Bezerra Memórias, essa é a minha inspiração de hoje, e o Fidel Castro. Tá? Fidel Castro aqui que está me acompanhando aqui, está me dando essa força, na ausência de todos os companheiros que fazem comigo no sábado o seu Roda de Conversa, o seu RC Roda de Conversa. Eu estou me colhendo dessa inspiração. Mas aqui também tenho, né, Polido Alves, Os Ratos Mestrados, é um artista paraibano, é um escritor paraibano. Seu José Augusto de Brito, Vidas Paralelas, as poesias para inspirar, né? E Ninaldo Loureiro Filho, Teoria da Ativação Sociedade Humanista. São materiais que eu estou lendo, né? E também a Dilma, né? A Vida que é Coragem. A Dilma também está fazendo parte da minha leitura, né? Então, esse dia de sábado que nós estamos vivendo precede justamente amanhã, que é outro fato importante da semana, a mobilização, que lá estaremos em Monteiro, aqui na Paraíba, no estado da Paraíba, né? Nós estamos aqui transmitindo de João Pessoa, o nosso RC tem base em João Pessoa, na Paraíba, né? Você internautas que porventura venha a nos assistir nesse momento, né? Nós temos essa referência. E a atividade lá do Monteiro, né, mobilizada, incentivada pelo ex-governador Ricardo Coutinho, né, merece justamente um destaque nessa nossa programação de hoje, né? Então nós estaremos lá amanhã, a partir das 10 horas da manhã, e você vai poder ter essa cobertura aqui no canal RC Roda de Conversa, fazer uma cobertura completa lá do que vai acontecer nesse evento, quais são as mobilizações que estão acontecendo justamente para denunciar essa arbitrariedade do governo Bolsonaro, né? Dificultando, cortando as águas da transposição para chegar a Paraíba, para chegar a Monteiro, portanto, para chegar a Campina Grande, uma grande região, depende, né, dessas águas, é um reforço ao sistema hídrico do estado da Paraíba, na região ali do compartimento da Borborema, uma parte ali da região de Monteiro, né? Então, relatando mais alguns destaques, nós temos no início da semana, lá para o dia 27, né, o Moro
o Moro demonstrando, né, as divergências que estão existindo dentro do governo. Né? Eles estão, na verdade, se degladiando em termos da manutenção da linha condutora do Bolsonaro, né? Que, vez ou outras, eles têm algumas divergências. Né? O caso do Mourão, é o caso do Moro, né? Eles têm todo esse processo. Então, de fato, né? O ministro Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, das queimadas, dos responsáveis junto com Bolsonaro, é o responsável pelas queimadas. Ele diz que é preciso cumprir a lei sem exageros e defende os desmatadores. Diz que é preciso cumprir a lei. Tem que botar todo mundo na cadeia. Esses criminosos que estão matando a nossa floresta, eles não estão só matando a floresta, eles estão matando uma parte, uma quantidade imensa de animais, de seres vivos, que são os habitantes da floresta. E, além do mais, está gerando justamente perspectivas ruins para o planeta. Então, isso é científico, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Uma grande notícia também, né? Sem dinheiro para a alimentação de soldados, o Brasil vai rejeitar 83 milhões de ajuda para a Amazônia oferecida pelo G7. Pois é, o Brasil está rejeitando o dinheiro lá do G7, o Bolsonaro fez agressões, essa semana também foi um fato, agressões profundamente graves para um estadista, para um ser humano já seria, qualquer que fosse o status dele, já seria muito grave, que ele tratou a mulher do Macron, o presidente da França, né? O presidente da França, ele destratou, né, o presidente da França só pelo fato da esposa do presidente da França ser um pouco de mais idade do que o Macron, né? Então ele, naquelas tiradas reacionárias, né, fascistas dele, né, homofóbica, preconceituosa de todos os tamanhos, ele tratou justamente essa questão dentro de um quadro político, de uma divergência política. Ele introduziu a questão e, por conta disso e de outros fatores, está rejeitando o dinheiro que for aprovado lá na União Europeia, no G7, na reunião do G7. Mas, paralelamente, o que é que está acontecendo? O Brasil, depois eu vou pegar a matéria aqui, o Brasil ele está suspendendo, mandando para casa milhares e milhares, o número a gente vai ver, milhares e milhares de soldados, por falta justamente de alimentação para os soldados. Então eles estão num corte brutal, e concretamente não tem dinheiro para alimentação de soldados. Então, o G7 ofereceu um dinheiro, na verdade, vamos fazer a crítica concreta, né? O G7 ofereceu uma esmola. Na verdade, na minha leitura, foi uma esmola. Ia desmoralizar mais ainda o Brasil, eu penso, né? O Bolsonaro poderia até aceitar esse dinheiro para ajudar a Amazônia, mas teria que colocar, de fato, né, a União Europeia no seu devido lugar, porque a intervenção na Amazônia, primeiro a Amazônia, o que está em discussão, o que o Bolsonaro está colocando em risco, e parece que ele está trabalhando a favor, é da internacionalização da Amazônia. A Amazônia é nossa, não é da França, dos Estados Unidos. O Bolsonaro quer entregar aos Estados Unidos.
quer entregar aos Estados Unidos. E os Estados Unidos trama lá no G7, faz a panelinha no G7, sem a presença do Brasil. Né? O Brasil já está lá mais para G10 do que para G7, já chegou a ser a sexta economia do mundo, né? Estava na iminência da sexta economia do mundo e tal. E agora já está indo lá para a 10ª economia do mundo. Na pisada que vai, logo, né? Se nós não fizermos uma mobilização e derrubarmos esse governo e colocarmos um governo com novas eleições, teria que fazer novas eleições, porque essa eleição foi fraudulenta. As eleições que se passaram foram fraudulentas. Está cada vez mais claro a fraude e não apareceu, né? Ainda, eu acho que não apareceu nem 10%, nem 10% apareceu das fraudes que foram cometidas para essa eleição. E a gente já tem prova mais que suficiente para dizer que elas foram fraudadas. Né? Então, sem dinheiro, o Brasil vai mandar os pracinhas para casa, né? Quer dizer, mais desemprego. Eles vão para casa e não vão achar emprego. Vão se somar aos 14 milhões de desempregados, os quase 14 milhões. Nós estamos falando 12, não sei quanto, tal, mas esses números, na verdade, são sempre para cima. Não, eu prefiro arredondá-los lá numa referência, porque se fosse mesmo para fazer uma referência, porque não, mas aumentou os empregos informais, sem carteira, tal, a Globo faz uma apologia, em relação os empregos sem carteira, como se fosse, quer dizer, fazendo uma propaganda, na verdade, e a carteira é prejudicial, que a carteira não presta, a carteira de trabalho, né? A carteira de trabalho é uma conquista do povo, dos trabalhadores, do povo brasileiro, porque asseguram uma série de direitos e eles estão paulatinamente cortando esses direitos, eliminando esses direitos. Esse governo, né, nefasto que, através de uma fraude, repito, certa fraude apoiada por uma parcela da população brasileira, uma parcela totalmente uma parte desavisada, uma parte despreparada, uma parte dominada justamente pela ignorância que foi implantada ao longo dos séculos no nosso país, onde a educação não tem, as elites nunca permitiram um investimento, né, realmente necessário e concreto, como foi feito em muitos países que geraram liberdade, porque eu costumo dizer que a frase correta não é aquela que está lá na Bíblia, e que eles falsificam essa frase aí, Bolsonaro e outros vivem falando essa frase o tempo todo. A frase é: a verdade liberta, e a liberdade lhes traz a verdade. É essa que é a questão, né? É preciso ter liberdade para chegar à verdade. A verdade, ela é necessária para você enfrentar, meu amigo, minha amiga, enfrentar justamente os desafios que estão no dia a dia. Então, você, eu, todos nós precisamos de sim e muito da verdade. Mas nós precisamos ter liberdade. E liberdade é ter conhecimento, é ter educação, é ter formação, né? Então, por isso que eu penso que a gente tem que refletir sobre essa frase. A liberdade nos traz a verdade. É isso. Ou a verdade nos liberta, mas a liberdade nos traz a verdade, ou nos aproxima da verdade. Então, a reflexão, é claro que cada uma pode fazê-la da forma mais profunda possível. Mas o fato é que sem liberdade você não alcança a verdade. E o que é que o Bolsonaro, a sua turma fundamentalista, apregoa e tenta fazer? É justamente descaracterizar, desmobilizar, desmoralizar a verdade. Então,
tem até o absurdo de defender teorias completamente superadas em termos do conhecimento, como que a Terra é plana e outros absurdos que eles defendem como se fossem verdade, mas são teorias, são conhecimentos completamente superados. Isso da era medieval, ou mais atrás ainda, que alguns reis, que alguns ditadores impregnavam na população esse processo. Então, esse é o seu RC Roda de Conversa. Hoje eu estou aqui numa live, né? Estou sozinho aqui. Você, praticamente meu amigo e minha amiga que tem acompanhado o RC Roda de Conversa, sempre estava aqui com eu, Vladimir Dantas, mais Vator Rodrigues, Conceição Brito, Pedro Osmar, Tagino. Por coincidência, todos os que fazem esse programa ao sábado, eles tinham hoje tarefas, atividades. A Conceição, por exemplo, está dentro de um avião, o Vator Rodrigues está em Areia, se preparando, vamos fazer amanhã, né? Então todos eles estavam com atividades e outras responsabilidades que impediram de fazer esse nosso programa semanal. A sua semana e perspectivas, né? Que a gente debate um pouco, faz uma certa reflexão de como é que foi a semana, né? Essa semana cheia de disputas, de processos de sequência, né? De sequência como está vivendo o nosso país. Nosso país vive um golpe, né? Vive um golpe dado em conjunto pelas forças do Legislativo, do Judiciário, né? Principalmente o Judiciário e o Legislativo, junto com parcelas do Executivo, né? No caso lá do Temer, né? O vice da Dilma, e implementaram um golpe que já vinha em curso, né? Com a prisão do Lula, com todos os processos que tiveram a sequência justamente numa eleição fraudulenta, para substituir o golpista por outro golpista. Na verdade, o que nós temos não é um presidente, não devemos reconhecer. Eu, particularmente, não reconheço, né, esse fraudador mor, o senhor Bolsonaro, como presidente. Ele é um fraudador, ele é um usurpador, né, através de uma manobra, através de uma grande maquinação, uma grande quadrilha de pensadores mafiosos, arquitetaram justamente esse plano de levar essa figura. Na verdade, eles queriam levar qualquer um que não fosse à esquerda. Isso é, mas eles merecem o que produziram o Bolsonaro, porque não fazem muita, no fundo não são muito diferentes dele, né? Essa elite financeira, essa elite brasileira apoloiada, associada ao capital internacional, associado à ideologia americana, à índole americana, principalmente, que tem sido justamente o maior nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos, tem sido a maior presença no Brasil, né? Em termos de sugar nossas riquezas, nossas energias, nossa produção coletiva. Eles estão usurpando, em colui com esse pessoal. Quer dizer, a produção é sempre coletiva. Agora, a apropriação da produção é que é direcionada, que é encaminhada, né? Canalizada para os poderosos. Então está sendo assim no sistema capitalista todo. E aqui no Brasil a gente tem esse quadro de dominação. A semana também é de muita importância destacar a situação da Argentina. A situação da Argentina justamente nos dá